É isso aí, galera. A gente está junto aqui no nosso Homecast, Larcast, CasaCast, tudo isso. Eu sou o Diego, muito obrigado por você estar aqui ouvindo a gente. Hoje eu estou com uma troca de ideia com dois convidados especiais, mas antes disso, eu quero falar do tema para você. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. Ixi, a causa do sofrimento. Existem pessoas que nascem para sofrer. Por que a humanidade está sofrendo tanto, esse covidão louco que está batendo aí? A dimensão do sofrimento, consequências, dificuldade de lidar com o sofrimento, como que a gente lida com a ideia da aceitação, atitudes frente ao sofrimento, a origem do sofrimento e tudo mais. Muito bom, e é isso aí. E o nosso primeiro convidado para nos ajudar com as respostas, ele é um infectologista formado em História pela Faculdade Federal de Alfenas, brother, irmão de caminhada cristã. Muito bom estar com você, Vini. Gosta de rap, açaí, álcool em gel e principalmente de servir pessoas. Vini, muito obrigado, seja bem-vindo. Valeu pela presença e ajuda aí com a gente, mano. Tamo junto, obrigado a vocês pelo convite. Vambora. É nóis. E o nosso segundo convidado, ele é conhecido de todos, nosso pastor querido. E ele é formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, da famosa turma de 86, o famoso SPS, uma turma grande, né, pastor? 29, acho que 29 a 30 alunos. 29 a 30 alunos, graduado em Filosofia pela FAI, Faculdade Associadas Ipiranga, especialização em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, e ele é casado com a Gláucia, com 3 filhos, Henrique, Guilherme e Arthur, Santista Roxo. Carlos César, muito obrigado. Desde já nós já agradecemos, pastor, pela oportunidade de disponibilizar o seu conhecimento, o seu tempo e essa aula nos pés de Gamaliel. E daqui a pouco a gente volta para trocar mais ideias sobre o sofrimento. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu! E o poeta Mário Quintana, ele tinha uma frase que dizia assim: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. É esquisito a gente pensar essa frase, né? Uma vez que a felicidade é, sem dúvida, algo que a gente sempre quer ter, quer estar perto. A felicidade plena, sem fim, é um objetivo que todo mundo tem. Logo, o sofrimento é necessariamente algo do qual aquilo que a gente quer é ficar longe, né? A gente quer se distanciar dele, e felicidade e sofrimento, então, são opostos. De acordo com a definição do dicionário, o verbo sofrer, ele tem majoritariamente a ver com a experiência de passar por uma doença, dor, ferimento, algo ruim, algo que nos faça mal. Por esse motivo, a gente pode concluir que sofrimento é ruim e a gente quer ficar longe dele. Acho que hoje a nossa discussão está centrada, então, na reflexão. A experiência de sofrimento, de sofrer, é necessariamente ruim, ou fomos nós que idealizamos um projeto de vida que é frágil, irreal e incapaz de lidar com as diferentes experiências da realidade? Viver feliz a todo custo ou experimentar a vida em todas as suas dimensões? Pastor, você concorda com a pergunta do Mário Quintana? Com a frase do Mário Quintana, quer dizer? Na verdade, a gente tem até uma analogia com o texto de Eclesiastes, né? O Salomão mesmo fala que é melhor você ir numa casa onde há luto, tá certo? Do que numa casa que há festa. Porque na casa que há luto, você vai aprender o que é a vida. E na festa você não está repetindo nada, né? Você não está pensando, você está curtindo a vida. Então, quando você encara essas situações, com certeza você é obrigado a pensar, como agora a gente está passando essa situação, a vida é frágil, né? A vida passa muito rápido, depende da idade que a pessoa está tendo essa própria consequência, mas com certeza você vai encontrar na visão do autor de Eclesiastes essa ideia que o sofrimento muitas vezes nos mostra, de uma maneira muito direta, as realidades que nós muitas vezes não vamos encontrar na farra, na alegria, na festa, né? Você não vai encontrar isso. Então ela te coloca, pensando no que Mário Quintana falou, né? A pessoa não cresce, né, como indivíduo, e não tem uma avaliação um pouco maior do que é a vida em todos os seus aspectos. É como se a felicidade anestesiasse a gente, né? Ela tirasse a gente da realidade, né? Na verdade, eu creio assim, que inclusive quando você
experimenta o sofrimento, né, eu acho que você até acaba paralelamente buscando um conceito um pouco maior de felicidade, né? Não tão banal, não tão passageiro, não tão vulgar, né? Aí você começa a ter uma ideia que felicidade, aquilo que preenche a sua vida, são coisas mais importantes. Eu acho que até você muda um pouquinho, né, a maneira de você olhar a sua vida e aquilo que vai determinar as suas escolhas, a sua postura e o seu tempo, inclusive. Eu acho que isso vai acontecer, né? Existe um refinamento da felicidade, vamos dizer assim, né? Sim. E, enfim, acho que para a gente começar, então, continuar, o que seria o sofrimento? Eu não sei, eu peguei a definição do dicionário para a gente discutir, mas e aí, o que vocês definiriam como sofrimento? O sofrimento, para mim, tem dois aspectos que são praticamente pertinentes. O físico, certo? Que é a dor que você pode passar, ou a fome, tá certo? E é no sentido psicológico, né? A opressão, a violência, o desprezo, né? A traição, os relacionamentos que são quebrados, né? Então ele tem um aspecto físico e um aspecto emocional, né? Ele está ligado às duas coisas. A angústia é o emocional, né? Aquilo que está te sufocando, apertando o tempo todo. Ela pode ter várias razões, né? E a questão física. Eu consigo olhar por esses dois aspectos, né? A dor, a fome, né? O ferimento, né, que vem sobre você, e a questão que envolve o relacionamento, a alma, o seu próprio coração, a sua paz. São duas áreas onde o sofrimento vai atuar de uma maneira muito grande, né? E com um desgaste muito grande também dentro da pessoa que enfrenta essa própria realidade. Entendi. Cara, eu tava conversando ontem com o pastor até, né, que a ideia do sofrimento é a famosa conta que não fecha. A gente tava falando sobre isso, né, pastor? É a conta que não fecha, porque o justo sofre, né, aquele que faz o bem, aquele que pensa no outro, aquele que serve, o cristão, ou a pessoa bondosa que não é cristã também, e o sofrimento vem, ele é inerente da raça humana. Então é muito dessa ideia que aqui a conta não fecha. Até a gente estava falando sobre as religiões que pensam sempre num porvir, porque o porvir, a conta fecha. É onde a conta vai fechar, né? É onde a conta vai fechar. A justiça, a equidade, a generosidade, né, que prevalece por tudo. Então aqui o sofrimento, até a ideia dessa primeira pergunta, né, pastor? Talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Qual é a sua dimensão? Porque parece que o sofrimento tem grau, né? Ele tem quantidade, ele tem uma dimensão, até onde ele vai, como ele vai, né? Então essa ideia de sofrimento é muito profunda. Até a gente estava falando que os filósofos demoraram tantos anos para responder e não conseguiram responder. Não vai ser num podcast de 2 horas que a gente vai conseguir, né? O que é o sofrimento, né? A ausência de Deus, uma calamidade, né? Então eu acho muito profundo esse tema, muito profundo, sim, né, Vini? Sim. Tem sofrimento que ele vai marcar você a vida toda, né? Perder um filho, entendeu? É uma dor que você carrega a vida toda. Você consegue levantar a cabeça, retomar a sua vida, mas aquilo lá ficou, né? Então tem algumas coisas que você consegue superar, virar a página, né? Outras, Deus vai te sustentar para você conviver com aquela dor, ou com aquele vazio, né? Ou com aquela situação muito complicada durante um bom tempo, né? E outros você acaba também produzindo na sua vida, né? Você é o causador, né, desse próprio sofrimento. Então eu entendo que tem grau. Eu até digo assim, para mim, que em termos de problema, a morte é uma questão muito complicada para você lidar, né? Talvez numa idade mais avançada, a pessoa está sofrendo nem tanto, mas a separação é muito grande. Uma enfermidade dolorosa, né, que te limita, que te amarra, né? Eu acho que é um item extremamente complicado para você lidar. E aí vem depois os relacionamentos, né? Então você tem vários, por exemplo, a morte por um crime, né? Quer dizer, é uma coisa complicada. Então você tem, eu creio muito nessa perspectiva, e até, por exemplo, quando eu vou no hospital, meus problemas diminuem. Quando eu olho para a realidade que está ao meu redor, então existe um grau. A gente tem que entender
que tem sofrimentos que são extremamente profundos, né? Extremamente duros, outros são menores, né? E outros nós criamos, ou é a importância que você dá para algumas coisas que faz você sofrer. Então existe grau de sofrimentos, né? Mas infelizmente aí depende muito da postura da pessoa. Tem pessoa que sofre com uma coisa e não sofre com outra, né? Essa é uma realidade que envolve também o próprio indivíduo, a própria cultura. Essa questão de que você falou, né, Diegão, e pegando um pouco do que o pastor falou de fechar a conta, você falou da filosofia, acho que a filosofia durante séculos e séculos tentou fazer a conta fechar, né? E não fecha. E na realidade, a principal conclusão da filosofia, sobretudo depois aí de alguns autores aí depois da modernidade, eles vão dizer que a conta não fecha mesmo, né, na realidade. Não fecha. E aí, acho que isso me leva, talvez, para um outro conceito, talvez, né? Que é o que seria felicidade, então, né? Porque talvez, se a gente coloca nessa oposição, né? Sofrer o oposto de ser feliz, felicidade e sofrimento não caminham juntos, eu pego muito isso que o pastor falou, né? A maneira como a gente lida com o sofrimento vai dizer o que é a felicidade. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas sim. Eu consigo compreender a felicidade na medida em que eu também compreendo o sofrimento, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu encaro assim, que na verdade, em alguns casos, a maneira como uma pessoa encara o sofrimento pode aumentar o sofrimento ou diminuir. Exatamente. Certo? Essa pessoa vai cair lá numa questão, né, de ficar chorando o tempo todo, se achar que foi injustiçada, sabe? Criar revolta no coração, sabe? Começar a estabelecer um critério de autopiedade. Isso tudo vai estender isso de uma maneira muito grande, né? Sim. Eu diria que tem 3 posições complicadas. Uma é essa, né? A segunda não foi nada, né? Deus está no controle. Sabe aquelas expressões que é um negócio absurdo? Para tudo tem propósito, sabe? Quer dizer, clichê. Alguém que perdeu o filho? Não tem, né? Clichê evangélico. Que fala esse tipo de coisa. E, em terceiro lugar, aquele que vai encarar a dificuldade, né, com toda a dor, e vai enfrentar o próprio sofrimento. Logicamente que esse vai ter a postura mais correta, né, diante do próprio sofrimento. Mas está muito ligado a essa maneira de você estender ou não. Mas eu acho que uma coisa que está ligada a sofrimento e felicidade é que você pode evitar muito sofrimento na sua vida. Entendeu? Sensacional. Sim. Então, nesse aspecto, não há dúvida nenhuma. Então, tem um sofrimento que eu tenho, que me tira a paz, que me cria vários problemas, que foi criado pelas minhas escolhas, que está ligado àquilo que eu faço. Então, logicamente, se eu elimino esse sofrimento, a ideia é que eu vou ser mais feliz. Né? Uma vez... Pode falar. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo, ele estava consolando outro amigo, e ele falou para esse cara assim: o sofrimento é inevitável, a dor é opcional. Nesse sentido, né, de que assim, a gente não consegue passar a vida inteira sem sofrer, a gente vai passar por um momento de sofrimento, mas a maneira como a gente lida com o sofrimento, né, estender ou não, saber lidar bem com esse sofrimento ou não, é uma escolha que a gente faz, né? E tem vários fatores, por exemplo, tem algumas áreas da nossa vida que quando você toma uma decisão errada, quando você é precipitado, entendeu? Quando você não é prudente, aquelas escolhas vão gerar consequências muito complicadas para você e vão gerar sofrimento. Então, eu acho que um dos grandes problemas, isso para nós é o pior. A pior coisa do sofrimento é quando você reconhece que você foi culpado por ele. Sim. Porque gera um peso sobre você. A culpa. É complicado até dizer, porque quando você recebe um sofrimento que você não fez, você se sente injustiçado. Né? Não fiz nada, estou pagando o preço. Tá certo? Em segundo lugar, quando você entende que aquilo, me lembra até da palavra de Caim, né? Você, eu não posso suportar o peso agora que eu estou vendo de matar o meu irmão. Né? Então, realmente, isso é um fator muito difícil. E, na verdade, no contexto cristão, você tem que lidar com as duas coisas com Deus. O sentimento de injustiça no sofrimento é tremendamente terrível, e o sentimento de culpa, que pode ser verdadeiro, que pode ser real, ele tem que ser trabalhado com o perdão do Senhor. Entendeu? São dois sentimentos que só vão piorar como você lida com a questão do que está acontecendo com você naquele instante. É muito complicado se lidar com os dois sentimentos, de ser injustiçado pelo fato e da culpa. Se não levar com Deus, trabalhar com Deus, isso é uma coisa destrutiva dentro da sua vida, com certeza. Será que o sofrimento é felicidade?
são filhas da mesma mãe, mas não do mesmo pai, Vini? Cara, eu diria que são irmãos genuínos, são Será que brothers. da mesma mãe e do mesmo pai? Talvez, né, velho? Porque eu acho que a gente pode pensar aí que a gente é feliz na medida em que a gente, enfim, pensando tudo aquilo que a gente já falou até agora, a gente é feliz na medida em que a gente consegue lidar, né, com o sofrimento. Para montar a pauta aqui, né, com você e tudo mais, eu te mandei alguns vídeos, a gente trocou algumas ideias. Tem uma psicóloga, Viviane Mosé, que ela vai dizer, né, que o sofrimento alarga a nossa alma, né? E exatamente para que a gente consiga experimentar outras formas de viver, né? Então, assim, essa ideia de que a felicidade é um estágio que precisa ser sempre pleno e eterno e completo, sem interrupção, ela vai fazer com que a gente, e aí voltando na frase do Mário Quintana, se bestialize, né? Como se a gente, enfim, precisasse ficar se drogando de felicidade eternamente para não sofrer, quando na realidade é um apequenamento, né? Enfim, ser feliz para sempre. É uma coisa irreal mesmo, assim. Enfim, e aí eu diria que a gente é tão feliz na medida em que a gente sabe lidar com aquilo que acontece na nossa vida, né? Com a realidade que acontece na nossa vida. Enfim, pastor, o que você acha? Eu acho muito legal aquele texto do apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala que ele aprendeu a viver na abundância, na escassez, na honra, tá certo? Na humilhação. Quando você vê o relato do que Paulo passou lá em 2 Coríntios capítulo 11, quantas vezes ele apanhou, os naufrágios que ele enfrentou, você olha para Paulo dando um cara traumatizado, dando um cara revoltado, entendeu? Ele fala assim, é um aprendizado, eu tive que aprender a lidar com a minha vida, e lidar com elas em todos os momentos, tá certo? Sem perder o prazer de viver. Sim. Né? Eu acho que esse é um lado que muita gente acaba não olhando, né? Por essa realidade. Hoje na meditação que eu mandei de manhã, eu contei aquela historinha lá do padre, né? Que o rapaz vai procurar o padre e falou assim, minha vida está muito complicada, estou cheio de problema. Famoso bode. Famoso bode. Eu falei, então você bota um bode lá na sua casa e fica uma semana. Ele volta e fala, eu tiro aquele bode lá, porque aquele bode virou minha vida um inferno. Depois de uma semana você volta para dizer como é que estava sem o bode, estava uma maravilha a minha vida. Então muitas vezes a gente tem uma questão muito séria, sabe? Existe um sofrimento que não é verdadeiro. Nós criamos uma expectativa irreal da vida. Nós vivemos num mundo que é imperfeito, que as pessoas vão errar, que nem tudo vai dar certo que eu estou planejando, por vários motivos, entendeu? Então tudo isso muitas vezes é decepção, é frustração, e a gente tem uma expectativa irreal do mundo. Né? E quando vem uma coisa como veio o coronavírus agora, que amarra você, que tranca, né? Que você vê gente sepultando, a pessoa sendo sepultada, sem a família estar presente e tal, você fala assim, puxa vida, minha vida era muito boa. Né? Leva o coronavírus embora, volta de novo àquela situação, parece que os nossos problemas diminuíram. Eu acho que muda um pouco, a gente tem uma parte do sofrimento que está muito ligado com ingratidão, sabe? Você não vê as coisas boas da sua própria vida, e a gente acaba muitas vezes somatizando muito, e tendo um discurso muito, muito pessimista, né? Quando a vida não é tão ruim como a gente está discursando diante da própria realidade. Eu acho que isso é uma coisa muito presente em muita gente que sofre quando não tinha razão para sofrer de maneira alguma. Eu acho que desculpa, Vini. Que eu acho que é a ideia do contentamento, né, pastor? É uma palavra que é muito difícil pra gente, né? Porque, por exemplo, a própria mídia mostra pra gente um frenético mercado de celulares, por exemplo. Então, se eu não tenho... Eu sei que eu peguei um exemplo muito banal, pequeno, mas para muitos é até grande, né? Para adolescentes, talvez, que vão escutar o nosso podcast, sempre há um celular do momento. Se eu não tenho esse celular do momento, logo eu estou fora. Aí talvez até haja um sofrimento, não um sofrimento profundo, né? Mas tem tudo a ver com a ideia do contentamento. O cara nunca é contente com aquilo que ele tem. Sim. E isso em todas as áreas, né? Aí ele começa a pensar na esposa dele. Não, ele nunca é contente com a esposa que ele tem. Então ele tem a casa dele, o carro dele, o emprego dele, aquilo que ele come, ele tem que comer sempre no restaurante mais caro, ele tem que buscar sempre... Então, o cara nunca consegue estar feliz com aquilo que ele tem. Que é a própria pergunta que a gente colocou aqui, né? Por que fazemos de tudo para ser feliz, né?
E aí eu acho que também a nossa ideia de sofrimento é algo irreal, assim como a nossa ideia de felicidade também é algo irreal, né? A gente projeta uma ideia de felicidade que não existe, né? Na realidade, que é extremamente passageira, efêmera, né? E aí por isso que eu acho que a gente faz tanto e tudo que é possível para ser feliz. Só que esse feliz, na realidade, não é ser feliz efetivamente, né? Acho que a gente, enfim, eu acredito muito nisso, que a gente para muito na ideia, esbarra muito na ideia de que ser feliz é consumir, ser feliz é ter as coisas, né? Quando na realidade, enfim, pegando exemplo bíblico, Paulo em muitos momentos não tinha nada, e de onde que vinha a felicidade dele, né? Por que ele estava feliz? É uma reflexão que o pastor trouxe que eu acho que a gente pode pensar, né? Se ser feliz é consumir, então, enfim, para muita gente ferrou, né? Não tem mais o que fazer. Exato. Eu acho que uma questão que é muito interessante, a questão de felicidade para mim, e aí no sentido logicamente cristão, né? A ideia da palavra de Jesus para a mulher samaritana, que beber dessa água não vai ter mais sede. É aquele sentimento que pode até algumas coisas eu gostaria de ter, mas aquilo não me faz falta. Sim. Aquilo tira o meu prazer, a minha alegria, entendeu? Então é uma questão que eu tô preenchido. Eu tô preenchido. Não é que eu não vou ficar contente de conquistar algumas coisas, vai me trazer uma alegria, né? Mas aquilo não é o fundamento da minha vida. Sim. Então, eu acho que essa questão de satisfação, o sujeito está satisfeito. E, em segundo lugar, para mim, o segundo aspecto importante é a questão da paz, né, cara? Esses dois fatores, para mim, eles representam a pessoa que entendeu o que é felicidade. Né? E quando Paulo fala que ele estava, por que ele estava em paz? Porque ele sabia que Deus fortalecia a vida dele, estava no controle de tudo. Em segundo lugar, porque ele bebeu da água. Né? Ele tinha uma opção de problemas. Com pessoas puxando o tapete dele, perseguindo, entendeu? Opção de dificuldade. Mas a palavrinha que a gente até já escutou várias vezes, serenidade, né? Serenidade, essa é a ideia, cara. Famosa serenidade. Serenidade, seria essa perspectiva, sabe? Eu estou em paz porque eu não estou com meu coração inquieto, eu estou satisfeito, e eu estou em paz porque tem alguém que cuida da minha vida, eu estou seguro nele. Não, e aí, pastor, isso é muito legal, porque aí há a possibilidade de ter paz em meio ao caos. Em meio ao caos, sim. Exatamente. Porque eu não sou reflexo do caos. E eu nem sou o caos também, né? Eu Exato. não sou o caos. Você vai participar dele, e tem uma coisa que é interessante, que essas duas coisas que eu estou falando para você não pode perder. Porque se a satisfação é nele, nada pode tirar. Se a satisfação está nele, ele está o tempo todo com você. Então, são dois fundamentos que a gente coloca na nossa própria vida que modifica muito a maneira de ser. Né? E, na verdade, isso tem uma influência muito grande no nosso comportamento. Né? Porque a gente falou que um dos grandes aspectos do sofrimento é relacionamento. Conflito de relacionamento, entendeu? Pensamentos que não andam bem. O cara que está na serenidade, que está satisfeito, ele não vai pressionar ninguém. Né? Ele não vai querer tirar das pessoas, vai querer apenas servir, ajudar. Quando eu estou vazio, eu vou querer consumir as pessoas. Né? Querer que as pessoas vivam à minha disposição. E aí vou ter um relacionamento totalmente complicado. Em segundo lugar, se eu não tenho ideia de um Deus que cuida da minha vida, eu vou estar sempre agitado em qualquer circunstância da minha vida. Então, tudo isso tem um reflexo muito grande nos meus relacionamentos. Então, vai gerar outro sofrimento muito grande nessa caminhada da gente, que é um lado que eu acho que 70% do nosso sofrimento hoje vem da questão dos relacionamentos. Pastor, o cara que é sereno, o cara que tem paz, ele foge do sofrimento? Não, ele vai encarar de maneira diferente. É lógico que ele vai criar menos sofrimento, né? Ele vai criar menos conflito. Ele está um cara mais equilibrado, né? Ele está mais uma pessoa com domínio próprio. Então ele não vai se perder tanto no relacionamento, ele vai errar, né? Mas ele não vai se perder tanto no relacionamento e ele vai saber também como lidar com as pessoas que vêm sobre ele de uma maneira também fora do padrão. Mas ele vai ter medo, pastor? O que o senhor acha? Em certos momentos, com certeza, o medo virá, não há dúvida nenhuma, certo? Só que como ele aprendeu a lidar com Deus, quando vem o medo, ele diz, Senhor, me ajuda aí, eu estou morrendo de medo. Mas não é uma coisa que vai permanecer por muito tempo na vida dele, entendeu? Salva nós. Exatamente, porque o medo tira a paz, a ansiedade tira a paz. E, logicamente, ninguém sem paz é uma pessoa feliz. Então, esse fator, né? Então, o medo vai aparecer. Eu gosto muito daquele salmo que Davi fala assim, olha, busquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus temores.
né? E Davi era um cara que enfrentava uma opção de coisa. Então, o medo vem. A grande questão é que eu trabalho na perspectiva de Deus, né, e vou colocar diante dele. Né, e vou ter que lidar com isso. Se alguma coisa te tortura um pouco mais, pode ter uma área da sua vida que aquele medo fica mais presente, vai ter que trabalhar isso com Deus. Com certeza. Porque medo, né, quando ele gera você na prudência, tudo bem, mas fora disso, ele não tem qualquer tipo de utilidade, né, na nossa vida. Ele é uma coisa que vai tirar a paz e vai atormentar o nosso coração. Pastor, perguntinha simples. Fugir do sofrimento, não saber lidar com o sofrimento é pecado? Vejam só uma coisa, eu vou até dar um exemplo para vocês de uma maneira mais direta. Parábola do bom samaritano. Né? A pessoa está passando lá perto de alguém que está sofrendo. Eu estou pensando não só nesse sentido mais de você não ajudar alguém. E tem dois caras que foram embora para a igreja. Cara. O outro foi lá, curou, carregou, entendeu? Então, e tem gente hoje que não quer ver sofrimento em lugar nenhum. A pessoa ela não quer ir em lugar onde tem sofrimento, entendeu? Ela quer fugir dessa própria realidade. Eu acho que, quando, no caso do bom samaritano, é um pecado. Tá certo? Negar o sofrimento é uma ilusão. É uma postura totalmente errada, porque ele existe, ele está lá. Né? Tem gente que trabalha na negação, já viu? Não, tá tudo bem, né? Deus me livre, Deus me livre. Exatamente. Mas então, quem me Deus dera. me livre, mas quem me dera. Sim, eu digo assim, é uma vida verdadeira, sabe? A pessoa está vivendo uma falsidade, é pecado. Porque ela está negando uma realidade que ela está ali, diante dela, entendeu? Então eu acho que desses dois aspectos, quando você não tenta aliviar o sofrimento do outro, e eu não quero nem estar perto dele, isso é um pecado seríssimo, é falta de misericórdia, e quando eu tento negar o sofrimento que eu estou enfrentando, é falta de honestidade com a minha vida, né? Isso é falsidade. E não adianta a gente querer ver uma vida assim, eu tenho que encarar a realidade, Exato, como ela é. exato. Né? Como ela é. E toda a área da vida tem o seu lado maravilhoso e o seu lado que é o preço que você paga, o custo que você paga, entendeu? A grande questão que eu penso é o que aquilo faz com você. Né? Em primeiro lugar, que tipo de pessoa você se torna fazendo aquilo. Não é só o resultado. O resultado ele pode ser muitas vezes enganoso, né? O cara prosperou e tal, né? Ganhou dinheiro, dá conforto para a família, mas no relacionamento o cara é muito distante. Então, tudo que eu conquistei não me melhorou, me fez a minha vida melhor, entendeu? Então a gente não pode fugir disso, né? A maior conquista é o que Deus faz na nossa vida. Na nossa vida, isso é fundamental, sabe? E muitas vezes a gente quer que Deus nos livre rapidamente do sofrimento, não quer aprender com Ele, né? Livra, Senhor, livra, Senhor, livra, Senhor. Né? E tem hora que Ele não vai fazer isso. Então como é que eu vou lidar com essa própria realidade, aproveitar isso para crescer, que é uma necessidade que a gente tem, né? A questão do coronavírus hoje está nos ensinando uma opção de coisa. Eu acho que ensina geral, para a igreja como um todo, e particular na realidade de cada um. Né? Essa é uma realidade que está presente ali, com certeza. Né? Pastor, há um texto em Tiago, tenho certeza que o senhor sabe, né? Um texto muito conhecido da questão do benefício das provações, né? No primeiro capítulo ali, versículo 2, 3 ali, 4, vai dizer, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A minha questão é, eu acho muito difícil, mas muito difícil, a ideia de tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pastor Vini, que difícil isso, né? Alegria, pastor, alegria. Eu vejo duas coisas aí que a gente tem que entender esse texto. Uma alegria que está lá na Bem-aventuranças, eu estou sofrendo por causa de Cristo, por causa do meu erro, e eu estou honrando o nome dele ali. Isso é uma coisa que me gera isso, a gente vê isso nos próprios discípulos. Em segundo lugar, alegria, num certo sentido, por aquilo que você aprendeu na aprovação. Entendeu? É por isso. Eu acho que esse é um fator, né? Aquele texto que eu li lá do Salmo 119, né? Foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse o valor da tua palavra. Então, eu ganhei. É uma aflição que trouxe ganho para a minha vida. Certo? Trouxe dor, trouxe sofrimento, mas trouxe ganho. E tem certos ganhos que são extraordinários, vão fazer uma diferença enorme na sua própria vida.
E, na verdade, quando o sofrimento produz uma pessoa que é perseverante, é fantástico isso. É fantástico. Sabe? A pessoa vai saber que Deus vai ajudar, vai fortalecer. Então, eu vejo por esses dois aspectos. A alegria está ligada a quando você sofre por causa de Cristo ou por estar fazendo a palavra dele. Né? Em segundo lugar, por aquilo que você aprendeu naquele processo todo. E pelo conforto que Deus te deu na dor que você passou. É as três questões que eu entendo que é a alegria que eu posso ter nesse momento. Mas, muitas vezes você vai ver depois que passou, né? Na hora que está doendo, não dá para ver. Entendeu? É muito complicado. Eu gosto muito do exemplo de José. Ele só foi entender o que Deus estava fazendo na vida dele depois de anos. Até lá, e quando ele encontra os irmãos dele, tem uma hora que ele chora, um choro tão grande que estava lá acumulado no coração dele, que o pessoal escuta do lado de fora. Né? É um negócio assim, impressionante. Só lá na frente que ele foi entender isso. Então, assim, eu acho que essas histórias são na Bíblia para mostrar para a gente que a gente não tem controle, mas a gente tem que confiar no Deus que está lá. Né? Mas com certeza aquilo mudou. José sofreu muito, mas ele se tornou um homem fantástico, extraordinário, de uma generosidade tremenda, entendeu? Então, assim, essa é a grande questão. E tem sofrimento que destrói a pessoa. A pessoa Sim. fica enfurecida. O salmista fala no Salmo 73, né? Eu fiquei embrutecido diante do Senhor, endurece as pessoas. Então, esse é um fator. O sofrimento não é fácil lidar com ele. Né? A pessoa fica frustrada na própria fé. Então, é um teste. Eu diria assim que sofrimento é uma coisa que revela. Sim. Revela muita coisa na nossa vida. Tá certo? Que legal, que legal. Essa Ô, pastor, a gente já está chegando no nosso fim do primeiro bloco, mas eu recebi uma pergunta aqui diretamente do WhatsApp, ao vivo mesmo, que caminha na linha, não uma pergunta, mas um comentário sobre isso que a gente está conversando aqui, sobre a ideia do sofrimento. Essa pessoa diz assim, tá no anônimo aqui: o sofrimento nos faz ansiar pelo céu. Se tudo fosse bom aqui, quem iria desejar o céu, pastor? As coisas já sendo ruins, ninguém tá afim de morrer ainda? Ou não é, pastor? Eu acho que o sofrimento... Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das coisas mais lindas que eu vejo no Apocalipse é aquele texto que fala que quando vier as novas coisas, não haverá pranto, nem luto, nem dor. E o mais lindo ainda, Deus vai enxugar toda a lágrima. Isso é uma linguagem de carinho, gente. É de um Deus que não está... Parece que o nosso Deus é robô, né? Que ele vai planejando a vida, ele fica só assistindo lá. Né? Não, quando a questão de Lázaro, né? Ele chorou, diz que ele, por dentro ele sentiu aquele sofrimento. Então, nosso Deus não é um Deus que é robô. Né? Ele olha o sofrimento todo, não é indiferente ao sofrimento. Aquela frase que falam para Jesus, né? Está enfermo aquele que te ama, né? Morreu aquele que te ama. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, dessa ideia de um Deus que planeja, que está lá como um robozinho e que ele não ele está indiferente ao sofrimento humano. De maneira alguma, de maneira alguma. Deus olha para tudo isso com muita tristeza, de ver a criatura dele se autodestruir, perder o caminho, perder a verdade, em vez de promover a vida, promover a morte, né? Então isso é um fator que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa ideia de soberania de Deus que é verdade, né, que a gente muitas vezes não entende no particular, como Deus fosse um robô que está lá só dirigindo as coisas, sem sentir o que está passando na realidade da própria humanidade como um todo hoje. Com certeza, Deus não olha isso com indiferença de maneira alguma. E aí, Vini? Nós temos aqui, a gente está esfolando, hein, Vini? Tinha 5 perguntas, já foram 10 aqui já do coração nosso. Estamos judiando, pastor, desculpa aí. Eu queria fazer só mais uma pergunta antes do bloco acabar, então, para ver se acaba ou não. Mas, enfim, no momento da discussão você falou, né, sobre o sofrimento, enfim, sobre a nossa atitude aumentar ou não o sofrimento. Mas, assim, de onde de fato vem o sofrimento, né? Qual que é a origem do sofrimento? O que causa o sofrimento? É algo que a gente produz ou é algo que vem de fora? Ou é as duas coisas? Ou não é nenhuma delas? A gente teria... Vamos pensar em tipo de sofrimento. Quando tem uma tragédia, é uma coisa que você não pode fazer muito, né? O caso lá do tsunami, né? É um terremoto. É uma coisa que vem de fora
né? Você estava naquele momento ali, é uma coisa que não tem muito como colocar, né? Agora, a questão da chuva, da questão do aquecimento global, esse tipo de coisa que vai gerando essa mudança toda, existe uma ação do homem que gera isso, né? Então, você tem o sofrimento que os outros cometem alguma coisa e você sofre. A gente vive em sociedade, é impossível. A gente, até isso é para mostrar para a gente que a gente não pode ter uma vida, eu faço o que eu quero e pronto. Tudo que eu faço reflete das outras pessoas. Né? Então, para o homem não levar a sério isso, tem muito sofrimento que é causado pelos outros. O cara maluco que anda que nem um doido lá, bate o carro, leva dentro de uma família toda. Né? Então, esse é um fator que não tem como. Vivendo em sociedade, você vai esbarrar no louco, no maluco, que vai gerar sofrimento em você. Então, esse você não tem responsabilidade, né? E aquele que aí sim é fruto da sua ação, do que você plantou, né? E aquilo vai gerar sofrimento da sua própria vida. Então, na verdade, Deus pode te perdoar a respeito disso, te ensinar você a viver mais corretamente, te proteger a respeito dos outros, e quando não proteger, fica na mão dele mesmo, a gente não pode discutir essas coisas com Deus. E na questão teológica, né, o mal tem a sua origem no pecado. Né? O mal tem a sua origem no pecado. Para mim, uma coisa que é muito interessante quando você olha o livro de Gênesis, que fica muito marcado para mim, dois fatores muito presentes no ser humano: promiscuidade e violência. Né? Você percebe de maneira narrativa lá. Quando ele vai destruir o homem lá, na questão lá do dilúvio, ele fala que a violência era total. Você, como historiador, a gente pode dizer que a história da humanidade é a história da violência humana. Você pode usar esse termo com toda certeza. Com toda certeza. É inerente ao ser humano. Então, assim, por exemplo, essa pandemia que está acontecendo hoje, né? É falta de investimento em saúde, é falta de cuidar da questão sanitária, é comer alimento que não deve comer, entendeu? Então, existe todo um fator que acontece ao nosso redor e, nesse caso, é produzido pelo próprio homem. Produzido pelo próprio homem. Então, nesse sentido, tem muito por que Deus está deixando isso? O problema é Deus. Deus deu liberdade para o homem dele tomar as suas atitudes, né? E vai sofrer as consequências que acontecem lá na frente. Então, tem muita gente responsabilizando Deus, né, por a questão dos acidentes que acontecem. Eu estava lembrando que eu conversei com o pai do Felipe, o Carlos, ele examina essa questão de motor quando cai avião. Eu disse: olha, pastor, a maioria dos aviões que caem é falta de manutenção e erro. Então, assim, por que Deus deixou o avião cair? Ele não deixou nada, que ele estava pilotando um TE que fez uma coisa errada. É que no final as costas de Deus é tão grande que tudo cabe nas costas dele. Entendeu? ou desculpa a expressão, do capeta. Né? Foi Deus que fez pelo plano dele, ou o capeta. O capeta derrubou o avião, foi plano de Deus. Entendeu? O ser humano fica ali no meio. Né? Meio neutro. Não é verdade. A gente tem que assumir nossa responsabilidade e também não assumir a responsabilidade daquilo que você não foi o responsável. Tem gente que sofre por aquilo que deveria sofrer. Né? Você não pode sofrer por isso. Entendeu? Então não tem sofrimento. Então, esse lado, mas a origem está no pecado, o mal está ali presente. Ali. Aí ele vai inundar a sociedade humana em todas as áreas e vai destruir muita coisa que o pecado só destrói. Essa é a verdade. Legal, pastor Vini, daqui a pouco a gente está de volta, vamos passar um álcool em gel, lavar as mãos, pegar um cafezinho, um cheirinho de café, e daqui a pouco a gente está com o nosso segundo bloco. Muito obrigado, valeu, galera. Estamos de volta com um papo sensacional com o nosso mestre aqui, Carlos César, com o nosso professor de História, infectologista Vini. Muito obrigado. A gente está aqui nesse sofrimento aqui, aprendendo um pouco mais sobre o sofrimento, como que a gente lida com ele ou não. E Vini, e aí? Qual bomba nós vamos mandar aqui para o pastor nesse próximo bloco? Olha, eu tô sofrendo nessa discussão aqui. Só pergunta fácil. Só pergunta fácil para o pastor responder. Pastor, pensando então essa questão do sofrimento, de que ele em algum momento vai passar na nossa vida e a gente vai experimentar o sofrimento, qual que é a nossa postura em relação ao sofrimento? Como a gente deve lidar com o sofrimento? E aí eu tenho 2 exemplos, mas fique à vontade para ampliar. A gente tem que ser resignado, ou seja, a gente tem que se submeter à vontade do mundo, do universo, tem que ser resignado, ou a gente tem que ser resiliente? A gente tem que saber lidar com as situações e aprender a mudar, a se moldar em relação às situações. O que o senhor acha? Eu acho que tem uma parte do nosso sofrimento que você vai ter que aceitar.
você vive num mundo injusto, cheio de pecado, então uma realidade nunca vai deixar de estar presente ao seu redor, né? Então esse é um fator que não vai te alegrar, mas o mundo é assim. Em segundo lugar, aí vem o segundo aspecto que você falou, né? Aí a minha atuação de enfrentar o sofrimento, minimizar o sofrimento, né? Vamos pensar, a pessoa tem uma dificuldade social e tal, eu faço alguma coisa para diminuir o sofrimento dela. Eu vou no hospital visitar alguém que está lá sozinho, eu faço alguma coisa para dar algum suporte para aquela pessoa, né? E eu encaro o sofrimento da minha vida, porque tem muita coisa que a gente sofre que pode ser mudado. Eu posso sofrer por uma postura errada de vida, com um pensamento errado, por teimosia, entendeu? Então, assim, eu acho que, quando eu falo assim, não aceitar o sofrimento, é no sentido de você lutar para mudar aquilo que é possível mudar, né? E tem muita coisa que dá para a gente mudar, alterar, e outra coisa que não. Quando você tem uma situação de não aceitar um sofrimento que não tem como você mudar, você pode ver uma situação complicada nele. E aí você vai ter uma postura de encarar a própria realidade, de lutar para minimizar. Dá para eliminar o sofrimento do mundo? Não dá. Isso é impossível, né? Que muita coisa não depende da gente, depende da própria pessoa. Tem pessoa que sofre, continua no caminho de sofrimento, você fala com ela e ela continua. Eu posso lamentar, orar para que Deus tenha misericórdia, que dê consciência, mas eu não vou conseguir eliminar aquilo. Mas a postura de ficar assistindo, né, ou de não se levantar para lutar, para que as coisas sejam mudadas, eu acho que é uma coisa que não faz parte de uma visão cristã. Né? Vamos encarar essa realidade, vamos enfrentar isso. Eu fiz essa pergunta porque, enfim, de novo recorrendo aí às definições do dicionário, o resignado é aquela pessoa que se submete, né, à vontade de alguém ou do destino, enfim. Ele não faz nada para que a situação mude, né? É a pessoa que se acomoda e fala, beleza, eu tô nesse momento e é isso. A vida é essa. Ao passo que o resiliente é ao contrário, né? É a pessoa que fala, beleza, eu tô sofrendo e após esse momento de sofrimento eu serei outra pessoa, né? Eu serei uma pessoa diferente, uma pessoa que aprendeu com sofrimento e tudo mais. Eu fiz essa pergunta nesse sentido. Eu acho que a gente tem que buscar, e resiliência é uma palavra que, enfim, virou clichê, né? Todo mundo tatua agora e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que buscar ser resiliente nesse sentido, né? No sentido de que as situações vão acontecer, a gente vai sofrer, a gente vai passar por experiências boas e ruins, e a gente precisa aprender a lidar com elas e a se transformar junto com elas, né? A vida não é uma linha reta, né? Onde as coisas acontecem sempre da mesma coisa, do mesmo jeito, quer dizer. Você vai aprender a lidar com cada momento da sua vida, né? Lidar com aquilo lá, lutar com as dificuldades que vão ser diferentes, né? Cada realidade é uma realidade bem diferente, realidades são realidades complicadas, né? E superar, porque, na verdade, isso faz parte do viver. Faz parte do viver. Então, e você pode, se você colocar a vida de várias pessoas e começar a comparar, vai perceber que tem gente que sofreu menos com o acontecimento da vida, com o contexto, né? As histórias são diferentes. Muitas vezes aquela pessoa que até num lado mais humano, você olhou e não viu tanto sofrimento, você percebe que é uma pessoa menos realizada que o outro, que passou dificuldade, que lutou, que superou a própria dificuldade, que sabe o preço das coisas, que valoriza muito mais as coisas que tem. Então, esse é um fator que, na verdade, ajuda muito a gente, sabe? Você olhar de uma maneira diferente para a própria realidade. Então, por isso que você vê, tem pessoas que têm muita dificuldade, a pessoa faz muita coisa, né? E o outro que não tem, não produz tanto, né? Porque ele teve que tomar uma postura de encarar. E o outro ficou lá, curtindo a sua vida sem problemas, né? Eu acho que o maior problema da vida é você não produzir aquilo que você pode fazer na vida como Deus colocou o propósito para cada um de nós, né? Então esse é um lado que a gente tem que olhar e entender que isso é uma realidade bem presente na nossa vida e faz parte, a gente superar cada dificuldade e com isso crescer, e com isso enriquecer e compartilhar com as outras pessoas também essa realidade que você está enfrentando, né? Se mexer, né, eu acho, né? Enfim, se transformar, né? A vida é se transformar e se mexer, né? Eu me lembro que eu tinha um discurso muito que eu escutava no passado na própria igreja, não adianta você fazer muito esforço para melhorar o mundo. O mundo está perdido no pecado mesmo, é só quando Jesus voltar que vai melhorar. Então cada um cuida da sua vida, cada um toca a sua vida e deixa para lá, porque não adianta, você vai enxugar gelo, certo? Então assim, essa é uma questão, na verdade, que não se justifica, porque
se eu posso abençoar algumas pessoas, aquilo faz bem para a minha vida, faz bem para aquela outra pessoa, aquilo vai ser muito, muito, muito bacana, né? Vai ser muito um referencial para a minha própria existência. Então, esse é um lado que a gente não pode ser assim, de maneira nenhuma. Se entregar, cuidar de si mesmo e pronto, né? Só eu ouvi uma vez um exemplo legal de um professor que ele falava assim, por muitos anos, e talvez o pastor saiba bem sobre isso, a ideia de igreja teve uma ideia de um ônibus onde o pastor é o motorista e esse ônibus está indo para o céu. O tesoureiro é o cobrador e a galera está indo para o céu. Esse ônibus está indo. Então, fura o pneu, o pastor vai lá, desce para trocar o pneu, tem que pintar o ônibus aí, mas é esse ônibus indo para o céu. E aí esse pastor traz essa ideia, fala assim, gente, que absurdo. Eu gosto de olhar mais para a igreja como um time de futebol, talvez. E o pastor é o técnico, onde ele administra as habilidades dos jogadores e há um inimigo, há um outro time para ser jogado e há possibilidade de crescimento. Entendeu? Todos estão ali para jogar, todos estão ali para participar, todos estão ali para servir pessoas. E assim esse time conquista, e esse time é jogado aqui nessa terra. Então a gente abençoa pessoas nessa terra, né? Porque por muito tempo, muitos cristãos ficaram ficcionados no céu e não tem mais nenhum contato com a vida mundana, entre aspas, né? Com a vida. Então o cara não tem contato com o vizinho, o cara não tem contato com mais ninguém, porque ele está dentro desse ônibus que está indo para o céu. Né, pastor? Eu não sei se o senhor lembra dessa visão, né? Mas é uma visão muito... mas eu acho que uma coisa interessante, Diego, é que hoje esse ônibus não existe mais não, cara. Não existe. Ninguém pensa no céu mais. Esquece isso. É verdade, né? É verdade. Não tem essa perspectiva. É um ônibus para andar aqui na Terra, entendeu? E o pastor tem que dirigir esse ônibus para levar o povo para a prosperidade, para a paz, para as vitórias, entendeu? Nessa vida. Aí, duas coisas ainda. Quando acontece alguma confusão dos passageiros, tem que ir lá atrás resolver. Tem que ir lá atrás. Um bando de gente dizendo, entra à esquerda, entra à direita, não é por aí, vai para o outro lado, dando palpite para a sua vida. Então é um fator. Eu queria fazer um texto que eu acho muito jóia a gente pensar sobre essa questão de sofrimento e de felicidade, né? Que é 1 Coríntios 15, 19. Ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos. Então, eu acho que na questão cristã tem um sofrimento que é maior, porque eu acabo não entendendo o projeto de Deus. Deus tem bênção para essa vida? Tem. Vai nos abençoar de uma maneira muito grande? Vai. Mas eu vou sofrer aqui. Então, nunca vai ser só felicidade. Entendeu? O projeto fundamental de Deus está na eternidade. Eu acho que um dos grandes problemas hoje, principalmente do cristão, é porque ele perdeu a perspectiva da eternidade. Né? Hoje, na verdade, a maioria das pessoas vivem, e eu acho que de uma maneira muito clara hoje, né, essa situação que a gente está vivendo hoje, mostra que a maioria vive para o dinheiro, para essa vida, para o conforto dessa vida. Tá certo? E quando começa a morrer e a pessoa não tem o céu, ela fica desesperada. Então, eu entendo hoje que existe uma igreja que não está indo para a eternidade e nem está a fim de servir o próximo. Realmente, Aí eu pergunto, que igreja é essa? Né? Que igreja é essa? Que não tem o céu e perdeu aí, o... Que não está nem indo para o céu e a terra e nem servindo no mundo. Está se servindo do mundo. Fala. Meu Deus. E aí eu penso, e isso volta acho que no começo da nossa discussão, no sentido de que nós somos talvez uma igreja que não sabe nem ser feliz e não sabe nem sofrer, né? Porque quando a gente está feliz, a gente entra num ônibus. Mentira, quando a gente está feliz, a gente consome, acreditando que o céu é aqui. E quando a gente está sofrendo, a gente entra no ônibus e esquece do resto, né? Quando na realidade, enfim, se o projeto de Deus é a eternidade, a gente precisa compreender que a eternidade ela é complexa, né? E ela exige que a gente saiba lidar com o sofrimento e com a alegria de maneira equivalente, né? E essa missão que a gente tem, né? Quando você prega o evangelho, você liberta a pessoa do pecado, né? A pessoa vai ter uma vida com menos sofrimento, né? Quando eu sirvo, eu alivio aquele momento da pessoa. Então, a gente não tem como, né, olhar para essa realidade
e viver indiferente no mundo. Esse é o grande problema, né? E essa é uma relação hoje muito difícil, você olha. Então, eu acho que o problema da igreja realmente é isso. Ela, por exemplo, quando você tem um problema familiar, de disciplina na igreja, como é que a igreja trata aquele sofrimento da pessoa? Muitas vezes ela gera mais sofrimento ainda. Ela não usa a misericórdia, não usa a perspectiva de Deus sobre a própria vida. Então, assim, a gente precisa saber minimizar o sofrimento, né? Encarar ele como ele é, entendeu? E servir no mundo. E estamos indo para o céu. Indo para o céu. Então, eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo, só porque eu me desanimo, cara. Já apanhei várias vezes, porque eu olho para a eternidade. Isso me faz levantar a cabeça o tempo todo e servir no mundo, né? É interessante isso, né? Porque ele olha para a eternidade não para pensar nela, ele olha para a eternidade e motiva ele a servir no mundo, continuar pregando, servindo, abençoando vidas, entendeu? Então era um fator motivador, né, que ele tinha, que é uma diferença enorme na maneira de você tratar o sofrimento ao seu próprio redor. Que é o relacionamento vertical afetando o horizontal, né? Horizontal. Você, com Deus e com pessoas, né? Com pessoas, exatamente. Então esse é um lado, né, que a gente... Olha, eu particularmente trabalho um pouco com família, né? Eu digo uma coisa para você, se nós formos mensurar hoje o tamanho que o sofrimento do relacionamento gera no indivíduo, porque as pessoas adoecem por causa disso, as pessoas são infelizes por causa disso, a dimensão é enorme. Enorme. Sabe? É uma coisa que não é tão aparente, porque no coronavírus você vê a pessoa morrer sem socorro, você vê aquelas covas todas abertas, então é uma coisa que você consegue ver, é mensurável. Então isso nos choca mais, isso nos diz assim, toca mais. Mas se você for sentar com as pessoas, conversar sobre a vida delas, cara, muitas vezes é um relato extremamente triste, frustrante, vazio, entendeu? De falta de paz. Então isso é uma coisa assustadora, né? Isso me assusta muito, né? O evangelho que não adentrou nesse campo, né? Ele está perdendo a sua eficácia, né? Está perdendo a sua razão de ser, porque com certeza ele tem um foco nessa vida também, né? Senão, né, a gente tem que viver um pouco dessa vida, o que vai ser muito mais no céu, né? Com certeza. Essa é a realidade, mas a igreja perdeu um pouco o foco da questão da eternidade, né? E aí ela coloca a cabeça nesse mundo e não serve no mundo e nem pensa na eternidade. Então esse é um grande problema de perda, né, de missão da própria comunidade como um todo. A gente tem que mudar muito nessa perspectiva aí. Legal. Como lidar com o sofrimento, tanto alheio como na minha própria vida. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui, pastor, e é uma pergunta que acho que rondou a minha família aqui durante alguns dias aqui, a Ju perguntando para mim, eu perguntando para ela, e a gente conversando, né? E aí, pastor Vini, o que vocês acham? Existem pessoas que nascem para sofrer? A pessoa nasceu para sofrer. Você olha para a vida daquela pessoa e você fala assim, puxa, o sofrimento é do primeiro ano até o último ano da vida dessa pessoa. Minha visão é assim. Eu acho que o Vini também, que conhece bem a própria história, em certos momentos da história todo mundo sofria muito, cara. Escravidão, começo do capitalismo ali lá em Londres, né? Era uma miséria, uma exploração. Então eu diria que era um povo sofrido. Eu poderia dizer que a gente até poderia dizer de uma geração que nasceu para o sofrimento, né? Então, assim, é um fato chocante. Agora é o século passado, você vê lá o massacre, né, no contexto do comunismo, né, o massacre de judeus, né, e você vê então parece que tem gerações, até uma coisa que até suplanta a questão, né, mas com uma ação humana. Você encontra algumas famílias, né, que a gente acompanha, que parece que enfrentam dificuldades, por exemplo, com enfermidade, que é a família do Vini, né, que tem muito com isso. Mas é interessante que você convive com eles, os caras fazem festa, cara. Uma semana está internado, outra semana está no salão. Então, assim, eu vou dizer que foi dolorido, já tiveram desastre, perderam parentes, experimentaram tudo quanto é situação complicada nessa área, entendeu? E eles gostam de doente. Quando o doente Deus leva, eles trazem mais, entendeu? Então, estão buscando o doente. Hashtag Hospital Fonseca. Hospital Fonseca. Então, assim, você olha para eles, você pensa, é uma coisa impressionante. Né? Como que eles lidam com isso?
tem pessoa que tem sofrimento marcante na sua vida porque ela tem uma postura marcante também de não mudar de vida, né? Sim. Eu diria assim, eu conheço casos de pessoas que passaram uma realidade de sofrimento muito grande, tiveram uma infância complicada, mas morreram com Cristo, né? Então, quando a morte é com Cristo, na verdade, assim, acabou bem, né? Sim. Acabou bem no final. E quem é a gente para determinar que a vida boa é aquela que você tem com Jesus? Né? Se você 40, 25, ideal você possa ter mais tempo para abençoar a sua família e tal. Mas é uma situação complicada. Tem situações que você pergunta o porquê, né? Mas o que me deixa assim impressionado, algumas pessoas que passam por isso, você vê a postura da pessoa com sofrimento, é um negócio, é uma lição de vida, entendeu? Sim. É um negócio que você fica impactado com a vida da pessoa, sabe? Tem muitas pessoas que são exemplos, sabe? De batalha, de luta, entendeu? E eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Muitas dessas pessoas sofrem menos que outras pessoas que não têm tanto fator para sofrer como elas. Pela postura que elas têm de estar olhando para a própria realidade. Legal. Entendeu? Se você pensar na vida de Jacó sofreu para valer. Em grande parte ele foi culpado. Ele teve 17 anos de paz lá no Egito. E toda a vida dele. Entendeu? Mas era um servo de Deus. Deus cuidou dele. Então, assim, mas tem casos que você olha que te assustam. Né? Enfim, enquanto historiador, eu acho que eu não consigo me desvincular um pouco da estrutura, assim, né? E não olhar um pouco para como a sociedade ela se organiza, né? O pastor deu alguns exemplos, mas enfim, para ser bem rápido, eu acho que as pessoas não nascem para sofrer, mas eu acho que existem pessoas que construíram a ideia de que outras pessoas nasceram para sofrer. E aí elas vendem essa ideia, né? Então, enfim, se a gente pensar, por exemplo, a escravização dos africanos aqui no Brasil, enfim, na América, a Europa pintou a ideia de que os africanos não eram nem pessoas e, portanto, podiam sofrer, eles, enfim, nasceram para trabalhar, enfim, isso se aplica em qualquer outro lugar, o stalinismo na União Soviética, o próprio Holocausto na Alemanha e tudo mais. Então, assim, eu acho que ao longo da história, a humanidade construiu pessoas que podiam morrer e pessoas que podiam matar. E a gente foi, ao longo da história, legitimando esse tipo de coisa, né? E aí, óbvio, eu tô pensando de uma maneira muito estrutural, muito rápida, muito grosseira. Eu acho que algumas histórias de vida são extremamente sofridas e aí elas têm a ver com a estrutura, têm a ver com a escolha das pessoas, e aí nesse sentido, cada caso vai ser sempre um caso, mas eu também acho que existem experiências de sofrimento que são coletivas, que são responsabilidade de outras pessoas, e aí a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? Para não legitimar o discurso de que os nossos corpos, ou de que, enfim, as vidas das pessoas, elas são banais, quando na realidade não, né? Eu acho que a gente não pode banalizar a vida de ninguém, em situação nenhuma, né? Em qualquer contexto. Portanto, eu não posso concordar com a ideia de que as pessoas nasceram para sofrer. Elas sofrem, mas não é o objetivo da vida delas passar pelo sofrimento, né? Enfim, foi uma reflexão. Olha, eu vou ser bem sincero, se você olhar a história do apóstolo Paulo, ele sofreu pra caramba. Sofreu muito. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, no caso do cristão, né, a Bíblia fala que nunca vem uma provação e não vem o conforto e a força de Deus para enfrentar. Sim. Então, assim, na verdade, nenhuma história, mesmo quando isso da própria igreja, de alguém que sofreu muito, você pode ter aquela ideia que ele foi abandonado por Deus, né? Porque essa é a realidade. Se veio a batalha, se veio a luta, Deus vai dar a força para ele enfrentar aquele momento. Quais são os propósitos de Deus para aquilo? Tem coisa que eu não vou saber. Outra coisa. Mas o pastor, por exemplo, pensando na questão do próprio Paulo, assim, em alguns momentos ele sofria por escolhas pessoais, em outros momentos ele sofria por uma estrutura política, social, econômica, religiosa, que era imposta a ele. Então, assim, acho que é o que eu tentei dizer, né, na realidade.
Em alguns momentos a gente sofre porque a gente escolhe, efetivamente, que a gente faz escolhas erradas. Em outros momentos, o sofrimento ele aparece por questões que estão além da nossa Alçada. alçada, né? Então, em alguns momentos, Paulo foi tratado como uma pessoa que era descartável, que poderia morrer, né? E, enfim, é óbvio que se a gente trazer isso para nosso contexto cristão, ele vai ensinar muitas coisas para a gente. Mas, enfim, acho que o que eu quis dizer nenhuma pessoa é descartável, né? Eu acho que é isso. Eu não acredito que Paulo tenha nascido para sofrer. Ele sofreu por escolhas e por estruturas. Quando você fala de estrutura, só para pensar um pouco mais. Você tem a estrutura coletiva de uma nação, que tem uma estrutura de sofrimento, de opressão. Aí todo mundo que está lá vai passar por isso. Eu posso ter famílias opressoras. Sim. A pessoa convive no contexto de uma família extremamente complicada, e aí ela Sim. vai sofrer aquela própria realidade. Eu posso ter igrejas opressoras também, né, que vão exercer essa função, que vão aumentar o meu sofrimento. Sim. E eu posso ter uma postura também de sofrimento. Uma vida maluca, doida, entendeu? Então, assim, na verdade, e aí sim, aí tem coisas que você... Agora, a gente muitas vezes não sabe quais são os fatores que envolvem a vida das pessoas também como um todo, né? Sim, sim. Tem coisas que estão presentes ali, eu não tenho acesso a isso. Mas a pessoa nasceu para sofrer? Não. Né? O grande problema do sofrimento é que nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para vir em comunhão com Deus. O sofrimento é a morte, é um acidente do próprio pecado. Então, o ser humano sempre vai ser difícil lidar com isso. Né? Sim. Então, só que ele quer conquistar o outro lado, a parte de Deus. E é muito difícil você tanto encarar o sofrimento como encarar a felicidade, né? De uma maneira muito direta. Eu, bem sincero, a gente começa a falar muito assim, não, você não pode buscar a felicidade. Lógico que pode, cara. Como que não? Sim. Eu consigo ver esse tipo de coisa que as pessoas colocam, não, primeiro eu vou glorificar a Deus para depois ser feliz. Né? Não, as duas coisas vão juntas. Exatamente. Deus promete bênção o tempo todo. Então como é que eu posso desvincular? Não, eu estou servindo a Deus porque eu quero ser abençoado, sim, cara. Eu quero ser feliz, a bênção de Deus, a verdadeira felicidade. Entendeu? E se eu puder sofrer menos, eu vou procurar sofrer menos. Não tem dúvida nenhuma, evitar o sofrimento. Então, acabar com essa conversa com o pessoal. Não, a gente existe. Parece que buscar a felicidade é uma coisa errada. Né? Uma coisa errada. Não, ela é correta. Ela é correta. Aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Então, assim, é Deus que faz essa promessa para mim. Eu não estou buscando uma coisa que Ele não prometeu. Está lá. Então, faz parte de uma questão de vida. Não, e isso reflete muito, né, pastor? Porque você percebe, por exemplo, o missionário. Aquele que é missionário é aquele que passa fome, aquele que dorme no chão, aquele que não tem cuidado. Então, você percebe que as coisas... É o penitente, exato. Então, quanto mais penitente a pessoa opa, legal. Então o cara não pode ter um prazer, porque o prazer ele é associado a pecado, ou talvez, não sei, um prazer associado a esquecer de Deus, porque aí eu tenho prazer na terra, logo não tenho prazer em Deus. É uma conversa furada, né, pastor? É furado, por exemplo, você fala assim, no casamento. Você casa para fazer o outro feliz, mas para ser feliz também, cara. Vamos parar com essa conversa mole, entendeu? Que você casa com as duas coisas, entendeu? É lógico que não dá para separar uma coisa. Se eu não estiver feliz, eu não vou estar feliz. Mas dizer que, não, você casa só para fazer o outro feliz. Não, imagine. Você pensa na sua vida, a gente declara uma coisa que não é verdade. Né? No fundo, nosso coração não é verdade. Então, acho que a gente precisa ter bem essa questão. É justo, é uma postura correta ser feliz, entendeu? E quem gosta de sofrer é masoquista. Né? E não faz parte do nosso contexto, né? Não faz parte do nosso contexto. Tem gente que gosta até de dizer, tem como é que se diz, orgulho do sofrimento que teve. Eu não tenho muito isso, cara. Sinceramente, não vejo, se Deus puder me livrar, que Ele me livre, sem dúvida alguma. Se tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, né, sabe? E parece que, e posso ser bem sincero, eu acho assim, que na verdade o sofrimento é inerente para a nossa vida, mas tem gente que sofre mais que o necessário, né? E a gente pode aprender também fora do sofrimento. Se for o único momento que eu posso aprender o sofrimento, coitado da gente. Não tem nada, não vai sofrer nada. Entendeu? Então, eu tenho outras maneiras de aprender. Uma delas é o sofrimento. Né? Talvez lições mais profundas da minha vida, talvez, nesse sentido. Mas não pode se pensar que o único momento que eu vou aprender na minha vida é sofrendo. Um bate-papo. A gente está conversando aqui, não está?
está dialogando, é um momento de aprendizado, de trocar experiência, entendeu? Sim. Ninguém está sofrendo por causa disso. Então, a gente tem outros momentos para aprender, né, para crescer. Então, não pode achar que a única maneira, né, da gente ter um aprendizado mais profundo, né, é só no próprio sofrimento, e não é verdade isso. A gente tem outras maneiras de aprender e crescer também. O sofrimento não é a única escola, né, para a gente aprender. Sim. Tem outras escolas que são importantes também. Legal. Sim. E aí? E aí, Vinão, o que você acha da gente mandar mais uma aí? Vamos embora. Pastor, então, pra gente caminhar pro nosso final já, será? Talvez, né? Acabar com essa penitência. Acabar com esse sofrimento. Pastor, Jesus, a Bíblia, a igreja, enfim, responda como você achar melhor, promete uma vida plenamente feliz? Aí é um grande problema que tem é o nosso conceito de felicidade. Lembra daquele texto de João 14 que fala: eu vou deixar uma alegria, essa alegria ninguém pode tirar. Que é a alegria que está em Cristo. A Bíblia fala que aquele que recebe Cristo é tomado de uma alegria invisível. Né? O fruto do Espírito é alegria. Então, eu não consigo imaginar como que alguém, né, que tem um caminho que leva à alegria, que tem um Deus que é alegria, tem um Deus que promove a alegria, que promove a felicidade, entendeu? E você não vai usufruir disso. Mas, no mesmo bate-papo com os discípulos, que ele fala que essa alegria ninguém pode tirar, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Sabe o que é legal? Por que eu posso ser alegre na aflição? Porque eu posso vencer a aflição. E tem gente que não vence, tem gente que é derrotado por ela. Entendeu? Isso é motivo de alegria. Porque a coisa mais difícil que tem na vida é vencer a aflição, cara. É a mais difícil que tem. Vencer o sofrimento, superar o sofrimento. É a coisa mais difícil que tem. Então eu tenho uma alegria que é permanente porque está nele, e eu tenho da ação dele que realmente vai me dar condição de vencer. E aí, eu acho que é muito bacana em tudo isso, que no meio dessa batalha toda ele me dá outra promessa extraordinária: deixo-vos a minha paz vos dou. Sensacional. Como é que eu vou lidar com esse sofrimento? Eu vou chorar, vou ter meus momentos e tal, mas no meio de tudo isso eu vou estar sendo sustentado e guardado pela paz de Deus. Então, assim, é nesse sentido que eu entendo a felicidade. É uma alegria que envolve, nesse aspecto, com certeza, de conquista também. A Bíblia fala que aquele que serve a Deus é bem sucedido naquilo que faz, tem conquistas, entendeu? Então ela está nutrida disso. Só que a gente não pode. A Bíblia nunca afirma que você não vai ter aflição, que você vai ter dificuldade. Mas a maneira de você lidar, né, a maneira de você suplantar isso vai ser um motivo de alegria para você. Eu gosto muito do texto do Salmo 129. Ele fala assim: olha, desde a minha mocidade me angustiaram muito. Era como se um arado tivesse sido passado das minhas costas, que é Israel contando a sua história. Mas não prevaleceram contra mim. Deus cortou a corda, Deus curou, e ele termina o salmo dizendo assim: olha, as pessoas que passam para a gente, olha, essa história não dizem que Deus abençoe vocês. Mas a gente fala assim: olha, que Deus abençoe a vida de vocês. A maior cura para o sofrimento é quando eu posso abençoar aqueles que nem tiveram preocupação naquilo que eu estava passando. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, eu quero abençoar essas vidas, porque Deus me deu a vitória sobre o próprio sofrimento. Eu acho que aquele salmo para mim é um negócio maravilhoso. Porque a nossa história de vida, às vezes, é um negócio marcante. Eu falo assim: olha, Deus cortou a corda dos inimigos. E as pessoas que passam perto de mim não falam que seja abençoado, mas eu falo. E a maior sinal que você foi curado do sofrimento é quando você abençoa aqueles que puderam fazer alguma coisa e que não estão nem aí para aquilo que você passou, mas sabe que Deus abençoe a sua vida. Isso é uma Pastor, puxando a sardinha pro meu lado, a gente falou aí da minha família. Eu lembro muito das conversas que eu tinha com meu avô, minha avó, minhas próprias tias, né? Enfim, meu pai, meus tios, enfim, toda a experiência hospitalar que a minha família tem, e eu sempre me encantei muito com a capacidade que a minha família tinha de receber pessoas, né? De, enfim, se a gente tem
5 e 7 pessoas para comer, a gente divide o dos 5 e os 7 comem. Minha família sempre, enfim, ela não é o único exemplo, mas como a gente já citou e tudo mais, é muito isso, né? O sofrimento, quando a gente divide o fardo, todo mundo sofre, mas todo mundo é abençoado também, né? Não, e você tem um choque. Eu me lembro quando a sua tia foi internada, a Marlene, e deu aquela possibilidade de ter o câncer, eu fiquei assim, mas não é possível. Você não dá sossego para a turma. Você fala isso. Né? Eu não estava nem lá, cara. Mas eu fiquei hiper chocado. Sabe? Falei, não é possível. Se não sai de uma, tá vindo outra logo em sequência e tal, sabe? Você não dá sossego para aquela turma, não tem sossego e tal. E depois, graças a Deus, não teve a dificuldade, teve uma cirurgia, tudo foi tudo bem. Mas você vê, eu que estou de longe, cara. Então, é difícil lidar. Sabe? A gente não tenta amenizar a situação, porque as pessoas têm muito complicado você lidar com isso. É um teste enorme da nossa fé, entendeu? De você lidar com essa própria realidade. Então, assim, é realmente algo que você olha, mas é um exemplo. Um exemplo que né, eu posso ser alegre, né, eu posso me divertir, o pessoal que gosta de viajar, gosta de fazer festa, entendeu? Quem já foi a algum velório de algum familiar meu sabe que tem mais risada do que choro, né? Não, e é um povo que serve, né, pastor? Eu acho inacreditável. Eles são, cara, um exemplo de família, Vini. É uma realidade. Então, acho que isso pra gente também é um testemunho pra gente, né? Que eu posso ser feliz, posso ser alegre, posso querer aproveitar a vida, né, no bom sentido, apesar de todos os problemas que eu tenho. Tem gente que fica lá amoado, não sem vontade de fazer nada, estou cheio de problema, sabe? A pessoa deixa de curtir a vida por causa dos problemas, entendeu? E o problema não vai faltar. Então, a pessoa deixa de viver em função disso. Então, é a postura que você tem diante dos próprios problemas que demonstra quanto você vai sofrer mais ou menos com eles. Exato. Essa é a realidade que a gente tem que olhar, né? Hoje, na verdade, a gente está passando também, né? É difícil algumas coisas, mas a gente tem também que olhar e levantar a cabeça, encarar, né? E tocar o barco, agradecendo a Deus, porque a nossa vida era muito boa e Ele precisa tirar esse bode do coronavírus da gente para parar de perturbar a gente, pra gente poder continuar servindo a Deus de todo o coração do outro lado da igreja. Né? Pastor, numa ideia mais ministerial, pensando, né, nessa ideia do sofrimento, quais os impactos práticos da incapacidade da igreja, né, dos cristãos, em lidar com o sofrimento? Como que a igreja tem lidado com o sofrimento? E como que esses impactos práticos da incapacidade, porque é perceptível como a igreja, muitas vezes ela se torna talvez mais sofrimento para quem sofre, em vez de trazer alento para quem está sofrendo, ser remédio, ser cura, né, ser restauração. Como que o senhor vê essa ideia dos impactos práticos da incapacidade? Eu acho assim, em primeiro lugar, está bem relacionado à falta de amor, né? Porque é impossível que você olhe a história do outro, né, e você não perceba o que ele está passando. Pelo menos orar por ela é o mínimo que pode ser feito, você sabe ligar para ela. Né? Então, assim, isso tem um impacto muito grande numa questão fundamental na igreja, que é a prática do amor. Sem amor a gente não tem nada. Né? Nada que a gente faz lá tem razão de ser. Então, quando eu sou solidário, quando eu oro, né? Eu vou ser bem sério para você. A situação que a gente está passando hoje é uma situação que traz situações complicadas, mas eu acho que a igreja nunca orou tanto como orou dessa vez. Né? O pessoal tem orado na sua casa. Eu vou ser bem sério. É uma coisa muito bacana. Né? Você vê a pessoa sofrendo, a gente ora aqui à noite, a gente tem a reunião com os nossos filhos, a gente ora para os profissionais de saúde, pelas famílias dos militares, entendeu? Gente que a gente não sabe quem é, mas que está sofrendo. Então, assim, isso modifica. Acho que a postura da igreja diante do próprio sofrimento modifica a maneira dela ser. Sabe? O maior testemunho que a gente pode dar é isso. Por isso que está aquele textinho de Coríntios, né? Chorar com os que choram. Né? Sim. Eu vou ser bem sério, hoje a gente está com uma igreja tão complicada que nem você se alegra com quem conquistou e nem chora com quem está perdendo. Então a gente deixa de ser. A igreja foi montada para isso. Né? Parece que a igreja perdeu a identidade, né, pastor? Eu vou lá contar bênção, então eu vou contar desgraça. Né? Não para que... Já ouvi muito, isso vai estar fazendo mal para mim, entendeu? Então eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir. Então é uma maneira, basicamente seria isso, é uma maneira muito direta de você se afastar da prática do amor. Né? Eu me lembro que quando eu preguei sobre a questão do samaritano,
a minha temática é que quem ama não se afasta de quem sofre. Os outros dois se afastaram. Quem ama não se afasta. Ele vai, Sim. ele desce, ele cuida, ele gasta tempo, ele investe, tá certo? Então é isso. Então não dá para você imaginar, né, a questão do amor quando a igreja se afasta da ajuda ao próximo. Né, e o sofrimento não é só a questão da necessidade material, tem outros aspectos também. Então isso realmente é um fato primordial. Aliás, servir no sofrimento, eu diria que é um fator transformador extraordinário da nossa vida. Não tem experiência mais abençoadora do que você ser instrumento na mão de Deus para levar alívio para quem sofre. Seja por uma oração, seja por um socorro, é algo extraordinário. É algo extraordinário. Eu diria assim que quando a gente faz isso, a gente exatamente é o que Jesus quer que nós sejamos. Sim. Eu acho que onde mais a gente se aproxima dele é isso. Jesus nunca se afastou do sofrimento, ele se aproximou. Né? Eu acho que é aí é que está o cerne do cristianismo. Uma igreja que acolhe, que conforta, que serve, entendeu? Eu acho que esse é um fator primordial, a gente deveria olhar muito, isso é uma mudança fundamental na própria igreja. O sofrimento desafiar a igreja a servir. Eu creio que essa é a grande questão do coronavírus, quando para famílias destroçadas, com perda de familiares, gente desempregada, é a hora da igreja aparecer. Né? Se manifestar ali como instrumento de Deus, né, que não vai poder amparar todo mundo, mas para poder amparar quem ela pode amparar. E aí é o momento da gente fazer diferença agora, com certeza. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu e o Diego na live com os adolescentes na semana passada, no UP, né? Pelo Instagram, a gente falou um pouco sobre solidariedade em tempos de crise e tal, mas a gente falou muito sobre isso, né? De que, no primeiro momento, talvez essa situação toda do coronavírus tenha mostrado pra gente, enquanto igreja, que nós aplicávamos atos isolados de caridade, às vezes, e não éramos solidários, e de que a gente precisa retornar à ideia de que a nossa identidade precisa ser uma identidade solidária, né? Exatamente para que a gente saiba lidar com o sofrimento e para que a gente, enfim, alivie esse sofrimento, né? Eu acho. Seja um instrumento de bênção mesmo, né? Eu diria que 4 aspectos são fundamentais para você levar o sofrimento. Você prega para libertar a pessoa do mal que gera o sofrimento, tá certo? Você ora por ela para confortar ela do sofrimento. Você serve, né? Você vai lá tentando atenuar o sofrimento dela, entendeu? Então são maneiras que Deus colocou para a igreja usar, né? Sim. E aí realmente ela é a igreja. Ela é a igreja quando ela encara essa realidade, quando ela não foge e tenta fazer o que ela pode, né? Na verdade, isso é o que a gente tem que fazer o tempo todo. Não dá para a gente resolver o problema do Brasil todo, mas se nós escolhemos um grupo e servir aquele grupo da melhor maneira possível, é um baita de testemunho que ele já está dando ali, e que vai abençoar muitas vidas. Vai abençoar muitas vidas. Estamos chegando no fim, né, Vini? A gente tem mais uma pergunta aí. O que você acha aí, Vini? Vamos embora, vamos acabar com o sofrimento do pastor. Pastor, a gente já está encerrando aqui. Bom, para a gente fechar, então, nossa troca de ideia e tudo mais, consumir felicidade de maneira descabida, sem sentido, ou experimentar o sofrimento e compreender o que de fato ele tem para trazer para a gente? Parece uma pergunta óbvia e tudo mais, mas, enfim, a gente deve continuar insistindo no consumo da felicidade ou a gente deve se abrir para a experiência do sofrimento? Com certeza, a gente tem que entender que a felicidade que é consumida é muito mais prazer que felicidade. A hora que você consome, você vai precisar depois de novo daquilo lá, que nunca preenche você. Tá? Adrenalina, preciso viajar. Aí depois preciso viajar de novo. Né? Isso é muito bacana, uma coisa muito legal, gosto pra caramba disso, mas isso não é a razão da minha vida, nem pode me dar felicidade. Se eu não viajar, eu sou infeliz. Né? Então é esse fator que você tem que ter. E em segundo lugar é isso, né? É você levar a felicidade a quem está sofrendo. Cara. Isso é uma experiência extraordinária, que muda a nossa vida, que se torna a gente muito mais feliz. Quando você vê o sofrimento do outro, você percebe quanto que você não tem problema.
Então, é uma maneira de mudar a visão nossa do próprio dia a dia, da nossa própria vida. E assim, olhando o que está acontecendo hoje, a gente era muito feliz e não sabia, né, cara? Essa é a realidade. É isso, Sim. sabe? Eu acho que é uma vida mais grata. Quando você vê o sofrimento do outro, você compara, puxa, a vida não tem o que falar nada. Então, quem se aproxima do sofrimento pode ser mais feliz. Porque está abençoando vidas e isso tem um fator extraordinário. É uma realização tremenda. É um negócio fantástico, fantástico. E, em segundo lugar, que Deus está mudando a sua vida também. Né? São duas bênçãos, para quem está lá e para quem está fazendo. A Deus, quando serve, ela realmente experimenta uma mudança profunda do poder e da graça de Deus. Jesus foi um servo. A nossa melhor figura dessa vida é ser servo também. Legal. Pastor, para a gente encerrar mesmo de vez aqui, eu fiz uma pergunta de última aqui, não uma pergunta, mas eu queria que vocês dois, Vini e Pastor, trouxessem uma palavra para quem sofre, para quem está ouvindo a gente e está passando por um sofrimento muito grande. Qual seria uma palavra? Pode ser uma palavra bem resumida, assim, mas para quem está sofrendo nesse exato momento, qual seria a palavra, Pastor e Vini? Bom, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, você tem que entender que você tem um Deus que vê a sua aflição. Não é um Deus que é indiferente ao que você está passando. Em segundo lugar, um Deus que nos socorre na aflição. Então, eu vou orar, pode fazer duas coisas para a gente na aflição. Ele pode tirar a aflição ou dar força para você enfrentar. Eu só acho que ele responde quando ele tira. Então, só tenho certeza que Deus não abandona o seu filho de maneira alguma. Ou ele vai tirar a aflição, ou ele vai dar força para você enfrentar. Então, essa seria a única maneira de olhar para esse lado. E, em terceiro lugar, procure, se você não tem uma leitura na sua vida, que você fez algo que realmente gerou aquilo, aliás, quem é que gerou o coronavírus? Né? Não está debaixo de uma pessoa, está debaixo de toda uma sociedade. Entendeu? Acho que se você não tem essa leitura, tentar procurar o porquê, né? Tudo tem que nos aproximar de Deus, mas é muito complicado. Eu acho que não vale a pena você gastar o seu tempo para isso. Vale a pena você gastar o tempo buscando a Deus, pedindo a força dele, a libertação dele, e sabendo que Deus não está indiferente ao que está passando na sua vida. Amém. 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 Depois dessa palavra não tem muito o que dizer, mas, enfim, acho que é humano ou humana, né? Dependendo da pessoa que estiver ouvindo, se for homem ou mulher, mas acho que entender que o sofrimento ele existe, ele faz parte, que se esforçar para que ele fique longe, talvez prolongue todo esse processo, né? Então, aceita esse momento, experimenta esse momento, sofre o que tem para sofrer, lembrando que você tem ajuda, lembrando que tem gente olhando por você, tem gente orando por você, e tenha certeza de que as coisas passam. Assim como a felicidade passa, o sofrimento também passa, e a gente se mexe, a gente se transforma, a gente alarga a nossa alma, e a gente passa a caber em lugares maiores, né? Enfim, acho que é isso. Legal. A linguagem do pessoal, da moçada, sabe o que Deus tem para falar para você? Tamo junto. Tamo junto, exatamente. Tudo que está lá na Bíblia é isso daí. Tamo junto. É isso que ele vai falar para você. Legal, que bênção. Gente, é isso aí, muito obrigado. Lembre-se até que se não tivesse sofrimento, nós não teríamos 150 salmos, não teríamos a riqueza dos salmos, né? Porque o sofrimento trabalha muito essa ideia. Pastor Vini, muito obrigado. Vini, valeu pela participação aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, suas aulas. Cara, bênção demais ter você aqui com a gente. Pastor, muito obrigado por esse bate-papo. Material de altíssima qualidade, foi muito bom. Fala realmente ao nosso coração aquilo que Deus está mostrando para a gente em relação a esse sofrimento humano. Nós estamos vivendo em um momento de sofrimento. Para muitas pessoas, uma intensidade altíssima, para outras não tanto. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado você que nos ouviu também, está assistindo. Compartilha essa mensagem para quem está sofrendo, compartilha essa mensagem para os seus pais, para os seus amigos. Talvez isso possa ajudar pessoas a, sei lá, pensar um pouquinho mais, refletir e entender um pouco mais, beleza?
Valeu, galera. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tamo junto. É isso aí. Valeu, tchau. Tchau, Valeu. gente.